Irmãos, que a paz profunda, que emana sempre e abundantemente do coração generoso, amoroso do nosso amado Mestre Jesus, desça sobre nós nessa tarde, mas principalmente que saibamos abrir os nossos corações, as nossas vidas, para que essa paz seja sempre em nós. Pedimos também, nesse momento, que a espiritualidade bondosa dessa casa, responsável pelos trabalhos dessa casa, possam olhar pelo nosso irmão Almeida, que infelizmente não pôde estar aqui por alguma razão que a gente não sabe, mas que esteja tudo bem com ele, que não tenha acontecido nada de grave. Na ausência do nosso irmão Almeida, como diria a dona Léia, vai o feijão com arroz mesmo, né? Com feijão. Jesus, nas suas andanças, sempre que ele estava em alguma região onde tinha... Está falhando, hein? Pega o outro. Pega aquele ali, o outro. Sempre que ele estava em alguma região onde tinha amigos... Só trocar aqui, gente. Hoje está meio atrapalhado, né? É para testar a paciência da gente. Vamos lá. Mas Jesus, ele procurava sempre se hospedar. Está dando para ouvir? Tá? Acho que pode dar um pouquinho. Procurava se hospedar na casa de amigos, né? Normalmente Lázaro, Simão Pedro costumavam abrigá-lo quando ele estava nas suas andanças. E certa feita, estando Jesus, tendo ele passado o dia todo pregando, vou mudar. Tendo ele, então, passado o dia todo pregando e atendendo aquelas pessoas que o procuravam, curando as pessoas que lá iam, recolheu-se dessa feita na casa de Simão Pedro, onde passaria a noite. E lá estavam todos sentados à mesa, Jesus, Simão Pedro, a esposa de Simão, sua sogra, alguns dos discípulos, parentes de Simão, estavam todos sentados ao redor da mesa de jantar. E como acontece, acredito que na casa de todos, né? Quando a gente se reúne em torno da mesa, começam aquele bate-papo, aquela conversa. Jesus calou-se, ouvindo a conversa, pegou o pergaminho das Sagradas Escrituras dos judeus, né, da época, e manteve-se calado, apenas observando. Percebendo que a conversa não ia para um lado muito adequado, né? Estavam assuntos não muito elevados, Jesus tomou a palavra e perguntou a Simão Pedro: Simão, que faz o pescador quando vai ao mercado levar os frutos do seu trabalho? É óbvio que ao tomar a palavra, Jesus ao tomar a palavra, todos se calaram e prestaram atenção, porque com Jesus sempre se aprende, né? Sempre se aprende. Simão pensou, ficou meio desconcertado com aquela pergunta, né? Parecia não fazer muito sentido ali naquele momento. Simão então responde para Jesus: Mestre,
Quando nós vamos levar, lembrando que Simão Pedro era pescador, né? Quando nós vamos ao mercado levar os nossos peixes, nós escolhemos os melhores peixes. Nós entregamos os melhores peixes, porque com certeza ninguém vai querer receber, né? Ninguém vai querer comprar restos, né? Peixes que não estejam bons. Jesus sorriu com a resposta, calou-se uns instantes e voltou a questionar Simão. Simão, e o oleiro? O que faz o oleiro quando tem um trabalho a fazer, lhe é encomendado um trabalho, o que ele faz? Simão, incomodado, né, com aquelas perguntas que aparentemente não tinham sentido, Simão responde: mestre, com certeza o oleiro vai trabalhar o barro e dar a ele a forma adequada ao objeto que ele tem que fazer. Jesus novamente sorriu e se calou mais um pouco. Alguns segundos depois, Jesus volta a questionar Simão. Simão, e o carpinteiro, quando ele tem um trabalho a entregar, o que ele precisa, o que ele faz? Simão pensou e respondeu: com certeza, mestre, o carpinteiro terá que usar as ferramentas adequadas para trabalhar a madeira, para que possa compor o que ele pretende. Jesus sorriu e se calou por mais uns instantes. Essa história, depois tem um diálogo, a gente vai continuar nela, mas como a gente sabe, Jesus sempre aproveitava todas as oportunidades para nos ensinar. E mais ainda, Jesus precisava falar com eles na linguagem comum deles, para que eles entendessem. Mas também tinha que deixar os ensinamentos para que perdurassem ao longo dos séculos, para que chegassem até nós, praticamente 2000 anos depois, para que daqui a 2000 anos os ensinamentos dele ainda serão válidos. Então ele precisava criar, trabalhar as histórias que eles estavam acostumados, mas de guardar ali nessas histórias ensinamentos que chegassem até nós. E se a gente pensar como Simão Pedro naquele momento, parece meio sem nexo isso, né? Jesus no meio daquela conversa com várias pessoas, perguntar do pescador, do oleiro, perguntar do carpinteiro. Jesus era carpinteiro, né? Mas se a gente for buscar, e depois no diálogo a gente consegue perceber algumas coisas dessas, no diálogo que ele continua depois, se a gente for buscar os ensinamentos, o que tem de ensinamento para nós, a gente vai ver que essa história é fantástica. Essas 3 perguntas e as 3 respostas são fantásticas para que a gente coloque na nossa vida. Quando Jesus pergunta: o que faz o pescador quando vai ao mercado levar os frutos do seu trabalho? Que pescador que Jesus está falando? O que seria esse fruto do trabalho? O que é levar ao mercado? O que Jesus quer dizer com isso? Se nós formos parar para pensar, nós vamos perceber que Jesus estava se referindo a todos nós. A todos nós. A cada um de nós. Não só naquela época. Não estava se referindo só a Simão Pedro, que era pescador, mas a cada um de nós. Quando ele pergunta o que ele faz quando vai ao mercado levar o peixe, e Simão dá aquela resposta: escolhe os melhores peixes. Isso é uma lição para a gente
para a gente perceber que nós, em qualquer que seja a situação, nós sempre entregamos para o outro, para o mundo, o que nós temos de melhor naquele momento. Naquele momento. Isso não quer dizer que nós entregamos a coisa certa, a coisa boa. Mas entregamos o nosso melhor naquele momento. Se alguém briga comigo, sei lá, faz qualquer coisa e eu fico irritado, se naquele momento eu tenho paz, eu tenho amor, o que eu vou entregar para essa pessoa? Eu vou brigar? Eu vou discutir? Se naquele momento, naquela situação, eu não tenho paz, eu não estou em paz, eu não tenho essa paz dentro de mim, naquele momento, vejam bem, isso não quer dizer que na vida a gente não tenha. O que eu vou entregar para ele é briga, discussão, não é mesmo? É o melhor que eu tenho para entregar naquilo. E eu sempre dou exemplo, quando eu falo sobre isso, da minha mãe, né? Que às vezes ela fala, às vezes a gente conversando, ela fala assim, em tal situação lá atrás, se eu pudesse, né, eu teria feito diferente, não teria feito dessa forma, daquela forma que eu fiz, né? E eu sempre respondo para ela, mãe, a senhora fez o melhor que a senhora tinha naquele momento. Não é? A senhora fez o melhor. Naquele momento, o que a senhora tinha de melhor era isso. Então, Jesus está nos mostrando que a gente entrega o nosso melhor. Então, que a gente não pode trazer para a gente a culpa, o remorso. A gente não pode viver em função de culpa por coisas que a gente fez em determinado momento e que era o melhor que a gente tinha. Isso não quer dizer que a gente fez o certo, isso não quer dizer que a gente tenha que repetir, apenas a gente tem que entender que aquilo era o melhor naquele momento, naquela situação. Com certeza, né, como a minha mãe fala, se fosse hoje, naquela situação lá atrás, hoje, o melhor dela não é mais aquele, seria outro e ela teria agido de outra forma. Não é assim com a gente? Não é assim? Mas Jesus vai além, depois de nos trazer isso, Jesus pergunta para ele, e o oleiro, o que faz? E Simão também dá uma resposta primorosa para o ensinamento que Jesus queria trazer. Ele com certeza vai moldar o barro para dar a ele a forma adequada. O que Jesus quer dizer com isso? Com essa história? Jesus está nos mostrando que se a gente tem uma situação que a gente agiu de uma determinada forma, num determinado momento, que era o melhor que a gente tinha, mas se aquilo não é o adequado, e se a gente sabe disso, o que nós temos que fazer? Temos que ser como o barro na mão do oleiro, moldar a nós mesmos para darmos a forma melhor, mais adequada. Então, se a gente viveu uma situação no passado, em que a gente agiu de uma forma que hoje a gente reconhece que foi inadequado, ao invés da gente se culpar, ao invés da gente pensar, devia ter feito diferente, ter remorsos ou coisas do tipo, o que a gente precisa pensar é, o que eu vou fazer em mim para que numa situação semelhante àquela, hoje, né, eu haja diferente, eu haja da forma adequada. Percebem? Então, se trata de a gente reconhecer o que não é legal, o que não foi adequado, o que a gente fez, moldar isso como se fôssemos um barro na mão do oleiro, para dar a nós mesmos uma forma adequada, a forma do bem. Para que hoje, quando a gente enfrentar as mesmas situações, a gente tenha uma reação mais adequada. A gente entregue ao outro o melhor. Melhor do que a gente entregou anteriormente. Percebem essa colocação de Jesus, né, nessa historinha? Mas aí Jesus ainda vai além.
e pergunta a Simão Pedro: e o carpinteiro? O que ele faz? O que ele precisa? E aí Simão novamente também dá a resposta adequada que Jesus esperava, com certeza. Jesus conhecia o coração deles, né? Diz: usará as ferramentas adequadas para talhar a madeira e produzir o que ele quer. O que Jesus está nos trazendo com isso? Ele está nos dizendo que a gente precisa, primeiro, reconhecer que nós fazemos sempre o melhor dentro do que nós temos no momento. Segundo, perceber que quando não agimos adequadamente, o que nós temos que fazer é nos moldar como se fôssemos um barro para sermos melhor, para agirmos melhor futuramente. E aí está dando uma outra lição para a gente. Para fazer isso, nós precisamos das ferramentas adequadas. Quando o carpinteiro vai buscar a ferramenta adequada, o martelo, o serrote, seja o que for, é isso que Jesus está falando para a gente, é isso que nós temos que fazer. Buscar as ferramentas adequadas para que a gente possa se melhorar. Para que a gente possa ser cada vez melhor. Aí a grande questão, né? Quais são as ferramentas adequadas? Quem sabe me dizer qual é a ferramenta adequada? Jesus, o Evangelho de Jesus. Jesus é a ferramenta adequada. Ele disse: eu sou a verdade, sou o caminho, não é? Sou a vida. Jesus é a ferramenta adequada. Por que nós estamos aqui hoje? Tudo bem, estamos para fazer tratamentos, alguns, mas não estamos aqui exatamente para ouvir a palavra de Jesus, ouvir os ensinamentos. Não estamos em busca da ferramenta adequada. Vocês concordam comigo? Eu espero que estejamos mesmo, né? Que estejamos aqui em busca de aprender os ensinamentos de Jesus. E aí Jesus tem um diálogo interessante. Eu não vou reproduzir o diálogo inteiro. Isso, inclusive, vai ficar para uma próxima palestra. Fala sobre a família, fala sobre a construção de um povo, começa pela família. Que primeiro, a família é onde se reúnem aquelas pessoas que necessitam conviver para evoluir. E o Espiritismo vem depois nos dizer que na família não estão só aqueles que são os bonzinhos que se dão bem. A família é onde são colocadas pessoas que tiveram problemas no passado, problemas de ódio, problemas dos mais diversos, e que são colocados na família juntos pela bondade divina para que a gente possa, em convivendo em família, desenvolver o amor e apagar tudo isso que a gente fez de errado no passado. Eu acho que é só na minha família que tem gente que... A ovelha negra, como a gente fala, né? Ninguém aqui tem, né? Na família. É lógico que temos, né, gente? Muitas vezes nós somos, né? Eu, na minha casa, acho que sou meio ovelha negra. Nós estamos colocados em família exatamente para aprendermos a desenvolver o amor. Então, o Espiritismo nos fala, se você tem alguém na família com quem você não se dá, ou aquela pessoa que é problema, seja um filho, um marido, a esposa,
Nem vou falar de sogra, né? Nem vou falar de sogra, mas vale para a sogra também, né? Inclusive nessa passagem de Jesus, ele tem um diálogo bem interessante com a sogra de Simão Pedro, né? Talvez uma outra palestra a gente fale sobre esse diálogo, é bem interessante, mas estamos ali juntos para nos acertarmos. E aí Jesus, depois de falar sobre a família, ele nos traz um ensinamento fantástico, fantástico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre isso que nós vamos falar, né? Eu me dispus, em 2023, a falar sobre duas coisas todos os anos. Alguém se lembra? Quem estava aqui na palestra em 2023? Na quinta-feira eu já falei sobre isso. Ninguém se lembra? Duas coisas. Evangelho no lar e obsessão, desobsessão. Então, 2023 eu fiz, 2024 eu fiz, e agora fazer de novo. Falar sobre Evangelho no lar, sobre o culto do Evangelho no lar e sobre obsessão e desobsessão. Quem aqui faz o Evangelho no lar? Bastante gente. Quem não faz? Quem não faz? Puxa vida, que triste. Que triste. Leiam lá André Luiz, naquela passagem que eles estão sobrevoando. Sobrevoando é modo de dizer, né? Volitando sobre uma cidade. E de repente ele vê uma casa iluminada, iluminando todo o quarteirão. E ele se espanta com aquilo e pergunta, mas o que é isso, né? E aí o mentor dele diz para ele, eles estão realizando nesse momento o culto do Evangelho no lar. Uma casa, uma família que realiza o culto do Evangelho no lar, ilumina um quarteirão. E é por isso que eu acho que todo ano a gente tem que voltar aqui e falar sobre isso. Até que o dia eu vou chegar aqui, quem faz o Evangelho no lar? Todo mundo vai levantar a mão. Aí eu nem preciso fazer essa palestra mais. Aí eu vou achar outro assunto para falar. Mas para a gente, continuando a história, Jesus então fala para Simão Pedro, por que não inaugurarmos aqui, ao redor da sua mesa, hoje, o culto do Evangelho? Simão Pedro, meio que sem entender muito bem, fala para ele, que seja feita a sua vontade, mestre. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre o culto no Evangelho no lar, que foi ensinado por Jesus nessa noite e que o Espiritismo resgata de uma forma bem mais compreensível para todos nós hoje, né, de forma mais fácil. Então, o que é o culto do Evangelho no lar? É um momento em que nós separamos, de preferência em família, para fazermos uma leitura do Evangelho, para fazermos a compreensão do Evangelho. E nesse momento, os Espíritos nos falam que quando uma família decide fazer o culto do Evangelho no lar, são destacados para aquele lar espíritos de luz que vão acompanhá-los toda semana naquele culto. E esses espíritos veem o que a família está precisando, as pessoas estão precisando e, na medida do possível, auxiliam. E a casa se ilumina. Por isso é importante que a gente escolha um dia da semana fixo e um horário fixo. Porque esses espíritos, nesse dia e nesse horário, ali estarão para nos auxiliar. Ah, Moacir, mas a gente não pode fazer todo dia? Pode, ótimo, que bom. Não pode fazer 2 vezes por semana? Pode fazer 2 vezes por semana, quanto mais melhor. Mas pelo menos uma vez por semana. Pelo menos.
O importante é que seja nos dias certos, né, escolhidos, e no horário certo. Ah, mas lá em casa só eu sou espírita. Não tem problema. Se os outros concordarem em fazer e não quiserem acompanhar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não tem problema, né? Pegue o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, porque a gente está ali exatamente para aprender os ensinamentos de Jesus. A vantagem do Evangelho segundo o Espiritismo é que as coisas são explicadas. Então, cada passagem ali é explicada pelos Espíritos e por Kardec. Então facilita o entendimento, porque Jesus falava por parábolas, né? E às vezes a gente não capta o sentido exato. E ali estão explicadas as passagens. Então facilita a compreensão. É o caso dessa passagem, né, que se a gente lê de pronto, essa passagem que eu falei agora há pouco, se a gente lê de pronto, a gente pode não perceber o que Jesus estava querendo transmitir para a gente. Se a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, aquelas lições que tem lá, aquelas passagens estão bem explicadas. Bom, como é que realiza então o culto do Evangelho no lar? Escolhe um dia, 1 hora. Faz-se a leitura, a gente recomenda que seja do Evangelho segundo o Espiritismo, por causa disso que eu falei, mas não é obrigatório, pode ser o Novo Testamento, não tem problema, os ensinamentos de Jesus. Se desejarem, né, podem fazer a leitura de um livro bom e curtinho, com lições curtinhas, que é extremamente benéfico. Em casa, né, a gente usa Palavras de Vida Eterna. Quem conhece Palavras de Vida Eterna aí? Bom, vamos fazer diferente. Quem não conhece Palavras de Vida Eterna? Precisam conhecer. Toda vez que eu falo desse livro, as pessoas depois vêm me falar, nossa, eu comprei o livro e é tudo o que você falou mesmo. Palavras de Vida Eterna é aquele livro que a gente tem que estar com a gente, sempre. Aconteceu algum problema, faz uma prece, abre Palavras de Vida Eterna e está lá a lição que a gente precisa. Sempre. 100% das vezes. Se você ler a lição que caiu e achar que não é para você, repensa. A gente já teve experiências muito interessantes de situações e sempre, a Palavra de Vida Eterna vai cair uma lição para aquele momento que a gente está vivendo. A gente em casa, a gente abre o Evangelho ao acaso e depois a gente abre o Palavras de Vida Eterna ao acaso. E sempre a lição da Palavra de Vida Eterna complementa o que a gente estudou no Evangelho, não é? Sempre. Então, Palavras de Vida Eterna é um livro que todo mundo tem que conhecer, ler, e toda situação ir lá e consultar. Então, a leitura deve ter um Evangelho, né? Se quiser um livro, como Palavras de Vida Eterna, tem outros, tá? É que a gente usa esse, mas pode ser qualquer outro. Então, como é que se faz? Esqueci de um detalhe. A gente deve colocar água para ser magnetizada pelos espíritos. Então, a gente deve colocar água. Algumas pessoas colocam um copinho para cada um específico, pode ser, ou pode pôr uma jarra de água, não tem problema, e depois distribuir por todos. A espiritualidade sabe o que cada um precisa e vai colocar, na hora que a pessoa vai beber, vai colocar os fluidos necessários ali. Então, como é que se faz o Evangelho no lar? Fazemos uma prece de abertura. A prece curta, onde a gente pode pedir, inclusive, pelas pessoas que não estão presentes, pelas pessoas que estão em situação difícil, mas uma prece que não seja muito longa. Podemos fazer vibração por algumas pessoas, pessoas que já se foram, coisas do tipo, mas não muito longa, ok?
Depois abre-se o Evangelho, algumas pessoas vão lendo na sequência, pode ser, a gente prefere em casa abrir ao acaso. Fica a critério. Se tiver o outro livro para leitura, também pode abrir ao acaso ou ler na sequência. Depois que faz a leitura do Evangelho, a gente comenta, para que todos entendam a lição. É comentário, não é briga, hein? Não é discussão, é comentário. Para que a gente entenda a lição e absorva o máximo possível da lição. A mesma coisa, depois, Palavras de Vida Eterna. Ou o outro livro, se vocês quiserem ler, mesma coisa, entender a lição. Comentar, conversar a respeito para entender a lição. Feito isso, faz-se uma prece de encerramento, também curta, não precisa ser longa, né? E, por fim, toma-se a água. Né? Basicamente é isso. A gente gasta lá em casa meia hora de leitura, meia hora de estudo, vamos dizer assim, né? Desse culto do Evangelho no lar, que traz benefícios maravilhosos. Quem faz o Evangelho aí? Levanta a mão de novo. Faz diferença ou não faz na vida? Faz muita diferença na vida da gente, principalmente quando a gente está em situação complicada. Faz muita diferença. Né? E a gente atrai para o nosso lar espíritos de luz que ali vêm para acompanhar o nosso Evangelho. E aí tem algumas questões que a gente precisa levantar. Se tiver criança, o que faz? Se tiver criança no lar, ótimo, traz a criança para participar. Se ela já tem condições de fazer a leitura, coloque-a para fazer, incentive as crianças lá em casa. Quando meus filhos eram pequenos, eles que comentavam o Evangelho. Então a gente fazia a leitura e aí meus 2 filhos comentavam o que eles tinham entendido e a gente, em cima daquilo que eles tinham comentado, a gente ia conversando. Já faz a criança ir se acostumando com isso. E se na minha família não quiserem? E se não quiserem fazer? Faz sozinho. Sempre que eu dou essa palestra, eu falo, né, de uma pessoa que eu conheço, que a família, ela era única espírita, né, os outros eram de uma outra religião que não aceitavam. Não aceitavam, nem o fato dela ser espírita. O que ela fazia? Ela se trancava no banheiro. Ela deixava um copinho separado lá com água, se trancava no banheiro, levava o Evangelho dela, lia, estudava, fazia prece, tudo direitinho, e depois ia lá e tomava sua aguinha. E com o passar do tempo, a família mesmo foi se engajando, acabaram fazendo. Só não aceitaram o Evangelho segundo o Espiritismo, mas tudo bem, aceitaram fazer. Outra situação que pode acontecer, chega a visita. Vocês vão ver quando vocês começarem. Quem começou, lembra? Sempre quando a gente vai fazer, chega a visita. É ou não é? Chega a visita em casa. O que a gente faz? Simples, convida a visita. Olha, nosso horário de fazer o culto do Evangelho lá. Você nos acompanha? É meia hora. Se a pessoa falar, não gosto, então aguarda um momentinho, a gente faz, e depois a gente guarda um momentinho lá no sofá, sei lá, e depois a gente conversa. Porque acontece muito, quando a gente começa a fazer, de começar algumas atrapalhações na hora de fazer o Evangelho. É para a gente persistir mesmo, é para testar a nossa persistência. O que mais pode acontecer? Lembra? A pessoa foi internada. Já vi um caso assim. A pessoa foi internada. Estava no hospital.
que ela fez? Tinha o costume de fazer o evangelho naquele dia, naquele horário. Naquele dia, naquele horário, pedia para a filha fazer para ela ali no hospital, ao lado da cama. Então, ou seja, quando a gente cria o hábito de fazer o evangelho no lar, a nossa vida muda. A nossa vida muda. E eu posso garantir por experiência própria, e tenho certeza, que todos aqui que já fazem, ou não é? Laurília está falando que... Todos que já fazem, tenho certeza que já perceberam como a vida muda. E quando a gente não faz, como faz falta. Como faz falta. Então, meus irmãos, essa é uma lição que Jesus nos trouxe. Nessa noite, na casa de Simão Pedro, Jesus implanta o culto do Evangelho no lar. É claro que naquela época era diferente, não havia o Evangelho segundo o Espiritismo, e mais ainda, Simão Pedro tinha a presença de Jesus, né? Por que não trazermos Jesus até a nossa casa, fazendo o Evangelho no lar? Porque Ele mesmo nos disse, né? Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu com eles estarei. Que possamos trazer Jesus para o nosso coração, trazer Jesus para a nossa vida, trazer Jesus para a nossa casa. E aqueles que ainda não fazem o Evangelho no lar, eu vou fazer um trato com vocês. Experimentem por um mês, 4 semanas, uma vez por semana. Depois vocês vêm aqui e me contam se as coisas melhoraram, se as coisas não mudaram. Combinado? É? Ah, sim, já esqueci. Minha mãe está lembrando. Quando a gente tem criança no lar, a gente pode utilizar livros, tem livros muito bons sobre Jesus, sobre as histórias de Jesus, a gente pode usar livros para as crianças. Então, ao invés de fazer a leitura como a gente faz do Palavras de Vida Eterna, fazer uma leitura de um livro para criança. Tem livros ótimos, né? Aqui mesmo a gente tem alguns. Ótimo, porque são as histórias de Jesus contadas numa linguagem que a criança entende. Então, se tiver criança, é ótimo, porque... Esqueci nada, não, né? Irmãos, que Jesus nos abençoe, então, que voltemos aos nossos lares, levando essa paz, e possamos distribuí-la a todos que conosco convivem. Que assim seja.